mesmo seja pesado? Porque não me perdoas as ofensas e não traz o meu pecado? Não tiras o meu pecado? Pois logo me deitarei no pó. Tu me buscarás, mas já não serei. Já estarei morto, né? Jó está falando. Então Jó faz aqui algumas perguntas, né? E antes dessas ele faz mais um bocado, viu? É mais, bastante, é porque são várias perguntas aqui. São muitas indagações que Jó faz. Aí eu separei só o verso 19 ao 21, né? Mas se você for ler alguns, olha, ele começa muito antes, né? No começo do capítulo 7 ele já começa. Antes do capítulo 7, né? Ainda no 6 ele faz muitas perguntas, ó. Se você começar na primeira pergunta do capítulo 7, ele começa dizendo assim: não tem o homem duro serviço sobre a terra, e não são os seus dias como os dos assalariados, como o escravo que suspira pela sombra e como o assalariado que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de futilidade, noites de aflição que me ordenaram. Aí ele: ao deitar-me penso, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e revolve-me na cama até a alva. Aí ele vai fazendo várias perguntas aqui. A partir do verso 12 já volta com várias perguntas aqui. E no capítulo 6 ele tem mais um bocado. Ó. Acaso disse eu, dai-me um presente, ou livrai-me das mãos dos adversários? Então aqui várias perguntas já começa a fazer a Deus, né? É verdade. Então, o assunto de hoje para nossas irmãs que estão chegando aqui agora é como nossa irmã Helenilda Souza. Vamos falar, minha irmã, sobre o silêncio de Deus, irmão Idazo. Esse é o assunto de hoje, ali da IAP Horizonte. Creuza Maria também conectado com a gente. E a nossa querida diaconisa Nadiboge conectada com a gente. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em o nome santo e maravilhoso de Jesus. O tema é o silêncio de Deus. Não é isso, pastor Jonas? Isso. Vamos lá, vamos começar o nosso programa. E não esquece, você que vai chegando aí, vai compartilhando em o nome santo e maravilhoso de Jesus. Pastor Jonas, para tudo existe uma resposta, meu pastor? Ou não? Bom, vemos aqui nesse capítulo 7 de Jó que Deus não se preocupa muito em responder todas as questões, né? Não, né, pastor? Jó faz aqui 16 perguntas aproximadamente a Deus e ele não obtém resposta de nenhuma delas. Na verdade, Deus continua em silêncio até que lá no capítulo 42, não, lá pro final, acho que é 30 e pouco ao 42, eu não sei precisar, eu sou ruim de decorar a questão de capítulo, mas lá na frente, depois de um silêncio imenso e de momentos de oração com Deus, Deus vai começar a responder. Ele faz bastante, não faz? Será que Deus começa a responder a Jó lá na frente? De maneira nenhuma. Deus faz mais 70 perguntas a Jó. Jó fez 16 e ele faz 70. 70. Ele não responde às 16 e ainda faz mais 70. Ele vai perguntar: caso Jó, onde é que tu estava quando eu fiz os fundamentos da terra, quando eu estendi o céu por cortina? E ele vai indo fazer várias perguntas a Jó, até que Jó se contenta com o silêncio. Ele fica em silêncio, ele se contenta com essas perguntas que Deus faz. Aí o que Jó queria de fato era ouvir a voz de Deus. Por isso que Jó faz essas indagações. Será que Deus está irado contra mim? Porque Deus não tira de mim a sua ira, né? Então ele começava a perguntar aqui no verso 20, né? Se pequei, que mal eu fiz a ti, ó Deus, por que me fizeste alvo dos teus dardos, para que mim mesmo seja pesado? Ele perguntando a Deus. Então Jó, ele se contenta ali só em ouvir a voz de Deus, né? Só em ter o contato com Deus, né? Ali o que Jó estava preocupado era com o seu relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Mas ele não obtém resposta, né? Então a pergunta para tudo tem resposta. Bom, Jó perguntou 16 e não teve resposta dela, né? E sobre a questão do sofrimento de Jó aqui, a gente vê que nem sempre a gente vai ter as respostas do nosso sofrimento. Jó não teve. Até o final do livro de Jó nós não vemos Deus responder para Jó o motivo do seu sofrimento.
A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro e se desviava do mal. E Jó, ele não viu, ele não, as suas respostas não foram respondidas e ele não viu o motivo do seu sofrimento. Mas ele ouviu Deus e isso foi suficiente para ele se contentar, né? E ele até exclamar, dizendo assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas depois do sofrimento ele diz: agora eu conheço Deus de perto, né? Depois de ter experimentado sofrimento, mesmo sem saber o motivo, porque Jó era um homem íntegro. Jó intercedia pelos seus filhos, né? Verdade. Ele orava pelos seus filhos, oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Ele era tão íntegro que Deus dá testemunho de Jó para Satanás, né? A palavra de Deus diz assim: olha, viste o meu servo Jó? Aí Satanás diz assim: ele faz isso, ele é assim contigo porque tu tem abençoado, ele é rico, próspero. Aí Deus permite com que Satanás tire tudo isso que ele alega que é o motivo da integridade de Jó, e a tese de Satanás cai por terra, né? Porque Jó continua sendo íntegro, mesmo perdendo bens, mesmo estando falido financeiramente, mesmo perdendo todos os seus filhos, né? A sua esposa ali dizendo que para ele que não havia mais motivo para ele se manter íntegro a Deus, né? Mesmo ele estando doente de saúde, né? Lepra sobre o seu corpo. Então ele foi afligindo em todas as áreas, mas manteve sua integridade diante de Deus. E a tese de Satanás cai por terra, né? Que dizia que Deus, que Jó era íntegro por motivos de interesse, né? Era interesseiro, né? Mas Jó mostra que sua integridade é mesmo no mais alto sofrimento da sua vida. E a gente vê que em todo o livro de Jó, Jó ainda não obteve essas respostas que ele tanto fez a Deus, né? 16 perguntas aqui aproximadamente, nesse capítulo que eu separei o texto. E ele não obtém essas respostas. Deus faz mais 70 a ele. E ele só fica... nessas 70 que Deus faz, ele também não tem as respostas, né? Porque Deus... essas perguntas que Deus faz proclamando ali sua soberania, né? Ele proclama sua soberania. Quando ele diz: Jó, por acaso tu sabe o caminho do vento? Jó, por acaso, onde é que tu estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Então ele começa a declarar sua soberania, né, e que os planos dele são mais altos e melhores, né, como diz a palavra de Deus. É verdade. Então a gente o que deixa claro aqui, para a gente resumir a pergunta, né, que nem sempre a gente vai ter respostas de Deus, né, para todas as perguntas, principalmente na questão do sofrimento, né? A gente sabe que a gente sofre. Existem sofrimentos porque a gente pecamos, existe sofrimento que provém do inimigo, né? Como o inimigo fez com Jó, e existem sofrimentos que Deus permite com que a gente passe para nos fortalecer, né? Para testar, o que chamamos de... Deus nos coloca às vezes no deserto, né? Ou prova a nossa fé, né? E então Jó, no momento de sofrimento da sua vida, ele vai declarar uma coisa muito importante que a gente tem que ver, que Deus é soberano. Ele diz assim: olha, tu aceitaste com a mulher dele, a mulher dele quando diz: não tem motivo mais para ser fiel, para ser íntegro a esse Deus. Melhor morrer, né? Abandona esse Deus e morre. Aí Jó pega e diz o seguinte: olha, nós recebemos o bem de Deus com alegria, e o mal não vamos aceitar. Então olha o que Jó declara. Jó declara que o bem e o mal vêm de Deus, né? Ele não atribuiu: isso é coisa do inimigo, isso, né? Mais na frente ele vai indagar: será que eu pequei? Senhor, por que tu não me mostra o meu pecado, né? Para que eu possa me arrepender, tá? Nas perguntas, ó. Senhor, me mostra o meu pecado para que eu possa me arrepender dele, né? Porque Jó não viu o motivo do seu sofrimento. Ele era íntegro. É verdade. E Jó nos mostra aqui que Deus, ele quando permitiu que Satanás tocasse nos bens, na saúde dele, Jó em nenhum momento atribuiu aquilo a Satanás. Ele disse assim: olha, tu aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar, né? Olha aqui, ó, ele diz: então Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer, né? Então ele atribuiu o bem e o mal a Deus, e ele diz assim: olha, Deus é soberano.
Se eu tô passando por isso, se essa luta tá passando por isso, é porque Deus permitiu, ou foi Deus quem tirou mesmo. Embora seja o inimigo que estava tocando nos bens por permissão de Deus. Por quê? Porque ele cria na soberania de Deus, que Deus era soberano sobre sua vida. Tanto é que mais na frente ele vai dizer: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, fazendo até apontando ali para Cristo, né? Fazendo até um tipo de cristologia ali, que a Bíblia é cristocêntrica, apontando ali o nosso Redentor que se levantaria da terra, que era o próprio Jesus Cristo. Então, o livro de Jó nos mostra, Diácono Gildo, que nós não vamos ter resposta para tudo, principalmente na questão dos nossos sofrimentos, mas ele nos mostra uma atitude certa a se tomar. E qual é essa? Dar glórias a Deus e dizer assim: olha, se eu estou passando por isso, é porque Deus permitiu. Assim como já disse, Deus me deu bem, também o mal, eu devo aceitar, porque essa é a vontade de Deus, né? É verdade. E embora nós possamos estar passando por lutas ou sofrimentos, porque pecamos, por causa do pecado dos outros também, porque o pecado de forma coletiva ele atinge as pessoas, né? Pode ser que um justo seja afligido, isso é real, acontece, né? O justo ser afligido por causa do pecado adâmico, por causa da natureza do homem pecaminosa, e o pecado ele respinga nas pessoas, né? Por exemplo, alguém que enche a cara e pega um carro alcoolizado e atropela alguém que vai numa bicicleta ou que vai andando na beirada da pista. Então, o pecado dessa pessoa respingou em outras, né? O pecado do ser humano, ele atinge outras pessoas, né? Acidentes acontecem, assaltos acontecem com justos, né? O justo, ele está sujeito às mesmas coisas que o ímpio, por causa do pecado, da corrupção do ser humano em geral. Mas a Bíblia é clara e nos mostra que nem sempre Deus se preocupa em responder todas as nossas indagações, como ele não respondeu a Jó, e como tem assuntos que Deus traz um silêncio na Bíblia Sagrada. Você não vai ver Deus falando muito sobre determinados assuntos. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão César Silva, aqui conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. É muito, muito comum quando a gente está passando por dificuldade, por sofrimento, né? A gente se indagar e perguntar: cadê Deus? Por que Deus? Por que estou passando por Deus isso, né? Momento? Então, Jó, quando fez isso, ele fez 16 perguntas. Deus vem com 70. Jó, Deus, na verdade, Deus não queria que Jó respondesse essas perguntas, até porque Jó não tinha resposta para essas perguntas. Deus estava proclamando ali a sua soberania. E Jó, eu acredito, porque passou meses de aflições, ele começou a indagar a Deus, fazer perguntas a Deus. Mas a primeiro momento, quando ele começa a sofrer, e ele diz: olha, o bem vem de Deus e Deus tirou. Deus me deu, Deus tirou. Então, vou continuar íntegro. Olha aqui que Jó declara: continuo íntegro a Deus, porque eu sei que o bem vem dele, e se o mal chegou até mim, é permissão dele, né? É porque Deus está permitindo, né? É verdade. Quando ele diz o bem, quando ele diz para a mulher dele, né? Aceitamos o bem de Deus e o mal não queremos aceitar, né? Então ele vai dizer que Deus é quem estava permitindo aquela situação na vida dele, tá, né? No controle de tudo. Deus está no controle. Era o que Jó entendia aqui no primeiro momento, né? Talvez por passar dos sofrimentos, por ver os seus amigos zombarem dele, seus empregados se distanciarem dele, e ele passar um sofrimento que todos lhe abandonaram. Aí ele começa: Senhor, qual o motivo? Né? Ele começa a perguntar aqui no capítulo 7, qual o motivo do meu sofrimento? Por quê? Será que eu tenho pecado? Me mostra a razão do meu sofrimento. Ele começa a indagar essas coisas a Deus. E Deus em nenhum momento responde essas perguntas. O sofrimento muitas das vezes faz a gente duvidar, pastor Jonas? O sofrimento, às vezes, a gente pode... Não é nem um sofrimento. Eu acredito que o silêncio, né? Nós estamos falando silêncio, verdade. Às vezes, a Deus não responder as nossas questões, né? As nossas perguntas, principalmente nos momentos de sofrimento, Gildo, fazem vir dúvidas sobre nossa cabeça. Verdade. Porque a gente não quer... A gente quer ouvir respostas. Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? O porquê Deus permitiu, né? O porquê não foi um livramento? Por que foi uma permissão? Né?
Porque às vezes a gente não se contenta com as afirmações. De dizer, a gente quer uma resposta e nós não obtemos. É verdade. Há muitas coisas que Deus não vai nos responder. Jó é um exemplo clássico disso. Para que homem mais íntegro e sincero diante de Deus que Jó? E Deus não se preocupou em responder essas indagações de Jó, essas 16 perguntas que Jó faz. O porquê nós vemos isso? Se Jó era um homem íntegro e que se preocupou aqui, primeiramente, antes de tudo, não com bens financeiros, não com os bens que Deus tinha dado, mas se preocupou principalmente com sua comunhão com Deus, né? E não ser afetado. Quando a sua mulher diz, será que vale a pena se manter íntegro? Vale a pena ser fiel, Jó? Não é melhor abandonar esse Deus e pedir a morte? Aí Jó diz assim, não, aceitaste o bem de Deus e o mal não queres aceitar? Deus me deu tudo que eu tinha, agora ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então olha a preocupação de Jó, o zelo que ele tinha pela comunhão dele com Deus, né? Então o Jó viu zombaria dos seus amigos, viu os seus até meninos, crianças zombarem dele. O homem mais rico daquela época, não tinha ninguém na terra de Uz. O homem da terra de Uz mais rico era Jó. Em meio ao silêncio de Deus. E Deus em silêncio com ele, e crianças zombando, os seus amigos dizendo: tu está em pecado, Jó, vai se arrepender dos teus pecados, se arrepende, talvez Deus mude teu cativeiro, talvez Deus mude, restaure tua vida, vai se arrepender, Jó. Olha aqui o que Jó estava passando. Verdade. Aí a mulher dizendo assim: será que vale a pena se manter íntegro, Jó, diante desse sofrimento? Muitas das vezes a gente, até aqueles que estão próximos a gente, né? Cadê o teu Deus? Porque teu Deus... As pessoas querem respostas, né? Querem resposta, né? E muitas das vezes não é tempo de Deus responder, né? Há o tempo certo também, né, pastor João? De Deus responder quando Ele quer, né? Muitas das vezes Ele nem responde, né? A filosofia humana... e o ser humano sempre procurou resposta, né? A filosofia está aí para isso. Os filósofos ficavam ali na Grécia Antiga procurando respostas para as questões humanas da vida. De onde eu vim? Para onde iremos? Quem somos nós? Qual o sentido da vida, né? Então o ser humano, ele é um ser de perguntas. Ele é um questionador, né? Ele questiona tudo. Verdade. E muitas vezes, no momento de dor, as dúvidas pairam sobre nossa cabeça, mas nem sempre obteremos resposta. Não só nos momentos de dor, como eu já falei. Deus, ele silenciou sobre muitos assuntos que a gente não tem resposta. Verdade. E o que a gente pode observar que Jó... Qual a atitude que Jó tomou diante das não respostas de Deus? Quando Deus proclama a sua soberania, ele vai dizer, Jó se contenta ali com o seu silêncio. Ele diz: Senhor. Glória a Deus. Ele vai chegar a uma conclusão de que ele nada é, de que ele nada sabe e que Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. Um abraço para nossa irmã Ivonete Caires aqui conectado com a gente. Nosso irmão Francisco Nunes, um abraço, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Nosso pastor, querido pastor Diógenes Broietti, lá da IAP de Joinville, lá em Santa Catarina, conectado com a gente. Pastor Diógenes tem um programa, a Oração da Madrugada, uma bênção de Deus. Sempre que posso, eu estou lá conectado, porque é uma bênção de Deus. E ele manda a paz do Senhor, diz: Diácono Gildo e pastor Jonas, Deus abençoe vocês. Obrigado, meu irmão. Amém, meu irmão, muito obrigado, a paz de Cristo. A nossa querida irmã Raquel Edvils, nossa irmã Moura Edvils, ela pergunta aqui, pastor. Não, ela faz uma afirmação. Isso. Pode ler, já. Deixa eu mandar um abraço para nossa irmã também, Josinete Oliveira e Gilselma Gomes. Um abraço, minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que vai chegando aí, vai compartilhando essa live, compartilha esse programa, para que mais vida possa ser edificado pela palavra de Deus. Ruth Cassiano, ela diz: amém, Deus abençoe o programa maravilhoso. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a sua vida e compartilha aí com mais um irmão. A nossa irmã Raquel, ela diz: sempre devemos perguntar para Deus para que estou passando
pela prova. Por que estou passando pela prova? Devemos sempre perguntar, pastor Jonas. Para quê, né? Para quê? Eu acredito que... Para que a gente está passando? Se é para ser moldado, se é para ser... Deus nos faz entender. Quando a gente passa por uma prova, Deus nos faz entender no meio daquela prova. Nem sempre no meio da prova a gente vai entender. A gente tem que confiar na soberania de Deus, como Jó confiou na soberania de Deus, né? Jó confiou na soberania de Deus, mesmo quando não obteve resposta para suas indagações. Mas Deus vai ficar em silêncio sempre? Nem sempre. Nem sempre. Deus, ele pode nos responder. Mas e se ele estiver em silêncio? Qual é a atitude a se tomar? Confiar na sua soberania. Confiar que Deus, ele sabe todas as coisas, que ele é soberano. Por exemplo, diante do luto, da perda de um familiar. Eita, é muito difícil, né? E aí, nós temos resposta? Nós não sabemos nem o que falar para quem está passando por um momento de luto. É verdade. E essa pessoa talvez não tenha as respostas e ela faz dúvidas e indagações. É hora de silenciar, pastor Jonas. Essa hora, eu acredito que é hora de fazer como Jó. Crer que Deus é soberano. Dizer, como Jó disse, olha, aceitamos o bem de Deus e não vamos o mal. Aí ele vai dizer, se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome dele. E se Deus não nos responder o porquê daquela situação, o que é que devemos fazer? Quando Jó não obtém resposta das suas perguntas, e ele, de tanto indagar, Deus, ele começa a proclamar a sua soberania. O que é que Deus está ensinando ali para Jó? Jó, eu sou soberano, calma. Eu estou no controle. Então, Deus, ele sempre vai estar calado, Gildo? Como diz nossa irmã, nem sempre. Ele pode nos fazer entender, nos mostrar ou falar conosco. Se a gente pedir para... porque é bom a gente falar sobre isso, porque a gente está falando sobre o silêncio, né? Uhum. O silêncio de Deus. Então, se Deus fica em silêncio, é porque Deus... em algum momento ele fica em silêncio, é porque Deus fala conosco, né? Se tem um silêncio de Deus, é porque de alguma forma Deus fala conosco. Então a nossa irmã diz aqui que nós sempre devemos perguntar para que estamos passando por aquela prova, né? Então Deus, ele vai nos fazer entender. De alguma forma, ele pode nos revelar em sonho, ele nos revela através da sua palavra, ele nos faz entender, fala no nosso íntimo também, né? É uma voz que não é audível, mas a gente sente quando Deus fala, ou fala até de forma audível, como falou com Samuel. Verdade, Samuel. Então há várias maneiras de Deus falar, até por um acontecimento, ou ele manda alguém, ele usa alguém, ou usa a sua palavra, que é a sua voz, né? Deus falava muito audível com Abraão, né? Mas hoje a gente vê o quê? Que Deus usa os seus servos, né? Verdade. Hoje, através do quê? Da ministração da palavra. Deus usa a sua palavra para falar ao nosso coração e confirmar aquilo que a gente está indagando, ou não é nem indagando, às vezes esperando uma confirmação, uma resposta. Deus confirma na sua palavra, né, através de um instrumento dele, de um servo dele que esteja ministrando, através das nossas leituras mesmo. Deus fala no nosso íntimo, no nosso coração, né? Deus fala através de acontecimentos. A gente entende que é Deus falando e nos mostrando algo. Então Deus fala de várias formas. Então ele muitas vezes nos faz entender o porquê daquela situação, mas nem sempre, né? Mas quando ele quer, ele nos faz. E às vezes nós não entendemos no momento. A gente passa aquela prova toda sem entender. Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas aí mais na frente, Deus nos mostra que ele estava nos preparando para algo. Então a aprovação não é para destruição, mas é para aprovação, né? Provação é para aprovação do seu servo, é para forjar um caráter mais forte, é para forjar um homem e uma mulher mais íntegro, né, diante de Deus, para quando vier uma dificuldade maior, ele está experimentado. O que é que a palavra de Deus diz? Que a paciência produz perseverança. Né? E a perseverança, esperança, né? Mais ou menos assim o texto. Acho que isso. Então a gente vai sendo moldado e aperfeiçoado através de provas e sofrimentos, para quando a gente passar por isso, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, feliz é o homem
que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Veio as tempestades, os vendavais, as correntes bateram nela e ela não caiu. É verdade. Né? Por quê? Porque ele está no sólido e firme alicerce, né? A rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. Então a gente vai sendo moldado e a gente vai construindo, firmando nossa casa no alicerce forte, para quando vier essas provas, né, que nossa irmã falou aqui, ou provações, ou lutas e dificuldades, a gente não ser abalado, né? É verdade. Tem um texto também que fala, né, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Que não se abalam. Mas permanecem para sempre, né? Louvado seja Deus. O nosso querido pastor Jorge diz: Deus está sempre guiando seu servo, mesmo que passe por prova. É verdade, né? Mesmo quando a gente está em meio à dificuldade, nunca devemos desistir, né? Mesmo quando Deus está em silêncio, né, pastor Jonas? Isso. É esperar, porque nós podemos ter nossas indagações? Podemos. Mas nem sempre elas serão respondidas. É entender que o silêncio de Deus também é uma maneira de falar conosco. Sabe por quê? Porque no silêncio dele, ele está nos dizendo o que ele disse para Jó: eu sou soberano. Eu estou no controle. Né? Glória a Deus. A nossa irmã Gilselma, ela diz: a paz do Senhor, meus irmãos promessistas, que Deus continue abençoando vocês e esse programa maravilhoso. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui conectados com a gente e compartilhando o nosso programa. O nosso irmão Luciano, ele diz: será que Noé também foi provado por Deus, ou mais ou menos provado por Deus? É isso aí? Sobre a questão... Foi provado por Deus, não é? Eu acredito que teria que ter muita fé, né? Teria que ter muita fé nessa questão de ser provado, a fé de Noé, com certeza, porque... Mas foi um homem de muita fé. Porque para você, assim... Eu não sei se tem muito a ver, né, a pergunta com o que nós estamos falando aqui, mas se for para responder aqui, irmão Luciano, eu acredito que sim, meu irmão, porque naquele tempo a palavra de Deus disse que não havia chuva do céu, a terra era regada de baixo para cima. Muito difícil. E se já não chovia, Deus fala a Noé que mandaria uma chuva e que ele preparasse uma arca porque a terra seria inundada. Tanto teve tanta fé Noé que foi chamado de louco, né? Para sua época, porque não existia essa questão de chuva. Não chovia na terra. Não chovia, a terra era regada pelo vapor e de baixo para cima, né? A palavra de Deus vai falar. Então tinha que ter muita fé. Então para mim a fé dele foi provada, como a de Abraão foi provada também, né? É verdade. Então, se for nesse sentido, irmão Luciano, ele sim foi provado e foi aprovado, pois ele construiu a arca. É verdade. Mesmo sem nunca ver chuva, né? Eu vejo também em Noé um exemplo muito grande de líder de família, né? Um líder de família, porque eu creio que Deus falou só com Noé. Deus não falou com o filho dele, com a esposa dele. Ele conseguiu liderar a família dele. A família dele, filhos e nora, né? E conseguir colocar na arca, se até os filhos deles poderiam duvidar. Meu pai tá louco. Doido. Nunca choveu na terra, mas aqueles filhos eram muito obedientes a Noé. Até quando o episódio quando Noé desce da arca, que ele se embriaga, diz que um dos filhos dele viu, né? E o respeito era tão grande que eles viram ele nu e quando trouxeram a roupa vieram de costa para não ver o pai deles nu, né? Era um exemplo muito grande de pai de família, de líder de família, né? Hoje eu creio que a gente deveria muito se espelhar em Noé, porque é muito difícil você conduzir a família hoje, né, pastor Jonas? Você conseguir levar os seus filhos todo no caminho correto. No caminho correto, que nem Noé passou o quê? Mais de 100 anos construindo... Para construir a arca, mais de 100 anos pregando que haveria o dilúvio. E seus filhos continuaram ali porque ele era um exemplo de pai, né? Um texto, eu acho que aí em Hebreus vai falar que pela graça 8 foi salvos porque Noé era justo e pela graça de Deus foi salvo ele e mais 7, né, com ele. E o interessante é que no meio é um privilégio muito grande, no meio do
povo todo a terra corrompida, Deus vê graça em Noé, né? Para você ver o... E foi pura e simples graça mesmo, porque, assim, mérito Noé também não tinha, porque ele demonstra ali depois que o barco estaciona, que a água baixa, ele toma logo um porre, né? Quando sai da água. É verdade. Então ele toma logo um porre, ele fica logo bêbado. Então, é a graça, né? Só a graça mesmo. A nossa irmã diz: Deus responde de 3 formas. Sim, não, aguarde, né? Aguarde. Nossa querida irmã Raquel. Quem está conectado conosco aqui também, pastor João, né? O nosso querido Berg Souza, presbítero Berg, né? Isso, a paz do Senhor, meu irmão, boa noite. Esse aqui também é... Fica à vontade aí de comentar, viu, o programa. Daí trazer sua contribuição, tá bom? Pastor Maurício, ali da IAP Aldeia Parque, aqui também conectado com a gente. Pra quem vai chegando agora, nós estamos falando sobre o silêncio de Deus, né? É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus já silenciou na sua vida? Pode ficar à vontade de comentar. Se você já passou por algum momento que Deus coloca silenciou, sim ou não, né? Ou se quiser também compartilhar alguma coisa, comentar, fica à vontade. Fica à vontade, né? gente. Na medida do possível aqui, o Diácono Gildo vai estar lendo aí seu comentário. E aí, vamos lá, vamos interagir aí, você que está ao vivo aí. Deus já silenciou para você em algum momento? Sim ou não? Vai, bota aí. Silenciou ou está silenciando? Ou será que você está passando por um momento silêncio que Deus está em silêncio? Vamos lá, aí, né? Tá bom? O nosso querido irmão Idas, ele manda a paz do Senhor e diz: é errado indagar ao Senhor sobre estar em sofrimento? Que fazer quando ele não responde? E aí, pastor Jonas? Nosso querido irmão Idas, ali da IAP Horizonte, ele faz essas 2 perguntas, né? A primeira, vai. A primeira é: se é errado indagar ao Senhor sobre estar em sofrimento. Quando a gente está em sofrimento, é errado a gente indagar ao Senhor? Jó, a gente vai tirar aqui do exemplo de Jó, né? Porque não tem como falar de sofrimento e não lembrar de Jó, né? Esse Jó é complicado. Jó, na esfera humana... Quando fala em sofrimento... na esfera humana, eu acredito que... Assim, fora Jesus Cristo, que sofreu tudo que sofreu, eu acredito que nenhum ser humano passou esse sofrimento extremo que Jó enfrentou. Verdade. Né? Sem saber o porquê. E sem saber o porquê, sem saber o motivo, sendo íntegro. Olha, verdade. Porque tem gente que sofre porque... Sabendo porque tá pagando. Sabendo porque tá pagando por um erro, tá cometendo muitos pecados e acaba passando por um sofrimento gigantesco. Mas Jó era um homem íntegro, ele era um intercessor da sua casa, era uma coluna de fé, ele orava pelos seus filhos, sacrificava pelos seus filhos e a palavra de Deus diz que Deus dá testemunho da sua integridade. Quando ele... Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Senhor diz... Olha aí. Deus diz para Satanás: você tem visto aí o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, ele não é só íntegro e temente a Deus. Quando ele vê o mal, ele passa longe, ele se desvia, ele não anda pelo caminho onde há maldade. No sentido de que se ele vê o erro aqui, ele arrudeia pelo outro lado. Então olha aqui o que Jó era diante de Deus. Olha o testemunho que Deus dá. Para Deus testemunhar de uma pessoa dessa, né? E mesmo assim ele nunca viu o motivo do seu sofrimento. A gente vê aqui, olha aqui, pra gente contextualizar, né? Jó passou por um momento, por perda da sua família, faliu financeiramente, perdeu todos os seus bens, foi tocado da sua saúde. E um homem íntegro, olha aqui, preste bem atenção para responder a pergunta. Ele faz 16 perguntas no capítulo 6 e 7. Ele faz 16 indagações. Ele chega a dizer assim: olha, maldito o dia que eu nasci. Melhor que eu não tivesse nascido. Então, olha aqui, Jó nos mostra, através do seu exemplo, que nós podemos perguntar a Deus. Não é errado você perguntar a Deus: Senhor, qual é o motivo do meu sofrimento, Senhor? Se eu pequei, me mostra onde foi. Senhor, o que é que eu posso fazer para sair dessa situação? Não é errado e é até bom a gente fazer isso. Mas se Deus silenciar, se Deus não responder, Deus responde, como nossa irmã Raquel comentou. Muitas vezes Deus responde. Mas há momentos que Deus silencia, como na vida de Jó. Deus não se preocupou em responder nenhuma das 16 indagações de Jó. Mas aí Deus começa a proclamar sua soberania diante de 70 perguntas. Ele faz a Jó: Jó, onde é que tu estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Jó,
Tu sabe por acaso o caminho que o vento, do vento? Tu sabe o caminho das correntes marítimas? Tu sabe por onde... quem foi que tomou o conselho para que eu criar... A quem eu tomei conselho para criar todas as coisas? Então ele começa a proclamar através dessas 70 perguntas, porque Jó não tinha resposta para nenhuma delas. Glória a Deus. Ele começa a proclamar sua soberania. E quando Deus, não é errado, irmão Dallas, nós indagarmos a Deus. Mas quando Deus não responder... O que fazer quando ele não responde? Aí o que nós devemos fazer? Crer na soberania de Deus. É o que ele pergunta aí, né? A segunda? Isso, é a segunda pergunta. Ele diz: o que fazer quando ele não responde? Pronto, é fazer como Jó diz. Como Jó chegou à conclusão. Que ele não... Que ele vai chegar a uma conclusão aqui. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui onde ele chega à conclusão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu mandar um abraço enquanto você vai encontrando aí. Nossa irmã Rosa diz sim, Deus está em silêncio. Glória a Deus. Maurício. Jó no capítulo 40, lá pelo capítulo 40. Olha aqui o tanto de capítulos que leva para... Olha aqui, ó. Quando Deus começa a falar com Jó, é só lá no capítulo 40. Aí ele vai dizer assim, ó. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso e o ensinará? Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Quem assim? Aí ele diz... Aí Jó diz assim, olha, eu sou indigno de responder. Eu sou indigno. Que responderia eu? Ponho a mão na minha boca e fico em silêncio. Jó fala para Deus. Deus diz assim, olha, quem é? Olha aqui, quem contende com o Todo-Poderoso para o ensinar a fazer as coisas? Aí Jó diz, sabe o quê? Então Jó responde no versículo 2 do capítulo 40. Eu sou indigno de responder, então ficarei em silêncio, ponharei a mão sobre a minha boca. Então ele se contenta com o silêncio de Deus. Deus não responde nenhuma das suas perguntas. Mas ele entende aqui no final que ele é um nada diante do Deus Todo-Poderoso e que ele deveria se contentar com simplesmente conhecer a Deus e ter comunhão com Deus e ouvir Deus falar, porque Deus não respondeu, mas quando ele ouviu Deus falar, depois ele se contenta com isso. Aleluia. Ele não teve resposta das suas perguntas, mas só pelo simples fato de Deus falar e fazer indagações a ele, mesmo ele sem ter resposta para nenhum, ele diz, Senhor, quem é o homem para que tu se lembre dele, para que tu se importe com ele, né? Aleluia. O Deus Todo-Poderoso. E quando Deus pergunta, quem é que pode ensinar ao Todo-Poderoso? Aí ele diz assim, Senhor, diante disso eu não posso falar nada, eu me calarei. Louvado seja Deus. Um abraço aqui para nossa querida irmã Rosa, né? Como eu falei. Então, quando Deus não responde, só para finalizar, irmã Dallas, quando Deus não responde, é crer na soberania, como Jó creu. Jó diz assim: olha, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É esperar. Eu hei de ver, né? Eu hei de ver meu Senhor se levantar. Aí ele vai dizer assim: olha, para a mulher dele, né? Aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Tudo que eu tinha, Deus me deu. E se ele tomou, bendito seja o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, a irmã Raquel, ela diz: Noé foi um homem muito feliz de conseguir salvar a sua família. Oxalá, se conseguimos salvar a nossa família, é verdade, já seria uma grande maravilha se a gente conseguisse com que todos pudessem ser salvos, né, pastor Jonas? Isso mesmo. O pastor Maurício disse que Billy Graham diz que Noé foi um maior evangelista de todas as épocas, né? Essa fala do Billy Graham, ele diz o seguinte, eu já vi, ele fala o seguinte: dizem que Jó foi,
Perdão, Noé. Dizem que Noé foi um fracassado por ter pregado 120 anos e ninguém ter se convertido. Porém, Billy Graham dizendo, né? Porém, eu digo que Noé foi foi o maior evangelista de todos os tempos, pois ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Glória a Deus, é verdade, viu? A nossa irmã Rosa diz: no silêncio Deus trabalha. Sim, Deus trabalha muito no silêncio, né, pastor Jonas? E a nossa irmã Gil Selma, ela diz: sim, e foi muito difícil para mim. Quando a gente perguntou, né, se Deus já tinha ficado em silêncio, né? Já tinha ficado Obrigado em silêncio. Pela participação, irmão. A nossa irmã Giselma, ela diz: olha o que o Berg diz, já viu silêncio. Eu acho que eu já vi aqui embaixo. Muitas das vezes o silêncio é um grito do céu. Eita, esse homem é sábio, né, rapaz? Ele é uma benção, nosso querido irmão Berg. A irmã Rosa diz: muitas vezes perdemos nossas bênçãos por não esperar o silêncio de Deus. E aí, pastor Jonas, é verdade, né? Isso. Quando a gente chuta o balde e diz: não, vou mais esperar o silêncio de Deus, não, a gente perde, né? Isso, quando a gente não sabe esperar com paciência, como diz o salmista, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, a minha oração. Glória a Deus. Luiz Alencar, nossa querida irmã Luísa, conectado com a gente. E o nosso querido pastor Márcio David, é professor também, né? Pastor Márcio, ele diz: Jonas, ministro do Evangelho, que amo. Grande servo de Deus também, nosso querido. Paz, Márcio David. Depois eu tenho algo para tratar com você. Depois eu vou falar com você no particular. O Berg diz: olha aí, Estou Márcio David, abraço, mandando aqui um abraço pro pastor Márcio, nosso querido presbítero Berg, né? E ele diz aqui, o pastor Márcio, ele diz: outra versão diz: ponho o dedo na minha boca para não falar nenhuma palavra contra o Altíssimo. Você falou acho que antes do pastor Márcio entrar, né? Essa frase? Ele tá falando desse texto. Isso, ele diz em alguma versão, acho que é a sua versão também. Jó capítulo 40, versículo 1 e 2, ele falou em outra versão aí, né? Isso, ele falou. Maravilha, né? pastor Márcio. Glória a Deus. Que maravilha vocês contribuindo com o nosso programa. Um abraço à nossa querida irmã Juliana, também conectado com a gente. A nossa irmã Rosa pede oração. Ore pela diaconisa Ana Lúcia. É verdade, nossa irmã está precisando de muita oração, né? Nossa querida irmã Ana Lúcia, ele da IAP Mangabeira, está passando por uma dificuldade muito grande na vida, na sua saúde, né, pastor Jonas? Vamos estar orando sim. Isso. Em o nome de Jesus. Nossa irmã Juliana Gomes, ela está conectada com a gente, também pede oração. Pastor Jonas, Deus responde todas as nossas orações, pastor Jonas? Eita, você crê que Deus responde todas? A oração que ele não responde. Bom, a palavra de Deus, ela nos garante que Deus ele responde nossas orações. Sim. A questão de oração é diferente de indagação, né? Indagar, contender contra Deus, muitas vezes ele vai silenciar e a gente tem que entender que esse silêncio dele também é uma resposta, né? Pode ser como foi com Jó. O silêncio dele foi uma proclamação da sua soberania. Olha, eu sou soberano, Jó. Né? O silêncio dele, a não resposta às suas perguntas, pelo contrário, mais 70 perguntas que ele faz a Jó, Deus não estava querendo que Jó tentasse responder a ele. Deus estava mostrando que ele era soberano e que Jó não sabia de nada. Porque aquelas 70 perguntas que Deus faz a Jó, Jó não tem conhecimento delas. Deus ele está dizendo: olha, eu sou soberano e tudo está sob meu controle. Então, às vezes, o silêncio de Deus também para nós nos faz entender isso, Diácono Gildo. Sim. Que nós somos insignificantes diante da soberania de Deus e que Deus, ele nós não entenderemos os meios por que ele trabalha, mas nós devemos confiar nele porque ele é soberano. A questão da oração, a palavra de Deus diz que ele responde nossas orações, mas também se orarmos da maneira correta, porque até para orar tem uma maneira certa, né? Pedir e não receber porque pedis mal. Então, olha, podemos pedir uma resposta a Deus e não receber por quê? Porque pedimos mal, né?
Então nós não sabemos muitas vezes orar. Né? E o que é se pedir mal? Aí o texto vai continuar dizendo, porque pediu para seu próprio deleite ou benefício próprio, né? Olha que o que é interessante na história de Jó é que Deus começa a mudar o cativeiro de Jó quando ele começa a orar, sabe por quem? Pelos amigos dele. Então Jó começa a orar pelos seus amigos e Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda a situação de Jó. Você não vê, Jó era um intercessor. Olha que Jó era um intercessor, ele orava pelos seus filhos, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Oferecer sacrifício pelos seus filhos e orava pelos pecados que eles cometiam. E Jó, nós não vemos isso mais acontecer. Jó começa a indagar e fazer orações a Deus, pedindo respostas a Deus. E Deus não responde, pelo contrário, ele faz mais 70 perguntas a Jó. Mas aí, a partir do capítulo... depois do capítulo... acho que é 38. Depois do capítulo... deixa eu ver aqui... Tá aqui, ó, depois do capítulo, lá no capítulo 42, né? Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros diante do meu servo Jó, ofereceu holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós e aceitarei a sua oração e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Que é sobre os amigos de Jó, né? Mudou o Senhor a sorte de Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor Jó o dobro de tudo que ele possuíra. Então, olha aqui. Jó começa a orar pelos seus amigos e Deus muda o seu cativeiro. Então, Deus ele responde nossas orações quando nós oramos, não em benefício nosso próprio. Então, nossas orações, elas são respondidas. Deus responde todas as nossas orações, desde que nossas orações sejam feitas da maneira correta, como o Senhor ensina. Na oração modelo, que é o Pai Nosso, ele diz o quê? Em primeiro lugar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feito primeiro a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele primeiro começa exaltando a soberania de Deus, né? E a divindade de Deus e a sua soberania, seja feita a tua vontade, aí assim na terra como no céu. Aí ele diz o pão nosso, ele não ora só por ele, nosso no plural, ele não diz meu pão de cada dia, ele diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar as nossas, né, os nossos pecados, as nossas ofensas. Aí ele diz assim, olha, assim como nós já perdoamos os nossos devedores. Então, olha, para que Deus perdoe nossas ofensas, nós de antemão já temos que ter perdoado os nossos devedores. Temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aí ele vai dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Amém. Então, a oração sempre no plural, a oração modelo, mostrando que nós devemos orar uns pelos outros. E que se nós queremos que Deus responda às nossas orações, não deve ser orar simplesmente para pedir algo pessoal ou para benefício próprio, como Jesus mesmo disse, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para seu próprio deleite. Então a oração que Deus não responde é aquela que você não pede. Uma oração, faz uma oração mesquinha, mal feita, gananciosa, pedindo benefício próprio, ou simplesmente para benefício, né? Então Deus ele responde nossas orações quando nós nos preocupamos também em orar pelos outros, né? Como Jó começa a orar pelos seus amigos, a palavra de Deus diz, ó, em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E olha aqui, Jó estava orando pelos seus amigos depois dos seus amigos terem zombado contra ele, depois deles terem dito, olha, Jó, tu está em pecado, né? E Jó era um homem íntegro, né? Não viu em nenhum momento o motivo ali do seu sofrimento, mas ele entendeu que Deus era soberano e confiou no Senhor, né? Quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Então ele não viu o motivo do seu sofrimento, viu os seus amigos dizer que ele estava em pecado, mesmo assim ele ora pelos seus amigos e Deus muda a sorte do seu cativeiro. Glória a Deus. Assim como nós estamos falando de oração, meus irmãos, vocês estão conectados com a gente? Lembre-se da nossa querida diaconisa Ana Lúcia,
nas suas orações, porque a irmã Rosa diz: a nossa irmã precisa de um milagre. O nosso Deus é um Deus do impossível, verdade. A nossa irmã Quitéria também pede oração pela minha sobrinha Edvanete, problema de pressão. Vamos estar orando. E o nosso querido irmão Berg, ele diz: creio muito nisso, Pastor Jonas. Pastor Jonas, Deus é tão soberano que o silêncio dele mostra isso. Nossa mente caída não compreenderia as respostas divinas. A graça até no silêncio é exaltada. Glória a Deus, né? É como... olha aqui, ó, o próprio apóstolo Paulo, ele tem uma das suas orações não correspondida, né? O espinho na carne, né? Vamos sair daqui de Jó um pouquinho. Outro que sofreu muito pelo evangelho, né? O apóstolo Paulo. Então, olha aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele, em certo momento, ele diz: Senhor, tira de mim. Por 3 vezes ele pede em oração: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor ele responde até sua oração, mas de forma não como ele queria, né? Ele não faz a vontade. Por isso que na oração do Pai Nosso é bem claro que seja feita a tua vontade, né? Porque Deus não... Uma oração mesquinha é quando nós oramos a Deus para que seja feita a nossa vontade, né? Mas nós não devemos orar a Deus para que seja feita a nossa vontade, mas para que nossa vontade seja a vontade dele. Entendeu aí, Diácono Gil? Daí nós recebemos a bênção de Deus, quando a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. Aí, mas olha que Paulo pede para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo estava ali pedindo para tirar algo que lhe afligia, né? Há estudiosos que vão dizer que aquilo era uma doença, há outros que vão dizer que era lembranças que o atormentavam. Está bem registrado no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, né? Que eram lembranças que ele atormentavam no tempo que ele perseguia o povo de Deus, né? Então ele se achava indigno de ser um apóstolo por causa que ele perseguia o povo de Deus. Então não se sabe ao certo se era uma doença, se era memórias, se era alguns estudiosos mais radical que vai dizer que pode ser até um pecado que ele percebia, que como é que eu posso dizer? Um pecado que lhe perseguia, né? Ali uma fragilidade que ele tinha, algo. Então há estudiosos que vão mais para essa linha mais radical, mas ninguém sabe ao certo o que era esse espinho na carne, mas sabe que afligia, era como o diabo, que o apóstolo Paulo vai dizer, esbofeteava ele, né? E aí o que é que ele pede a Deus? Aí para tirar esse espinho na carne, e Deus diz o que para ele? Deus diz assim: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então olha, Deus colocava aquele espinho na carne de Paulo, permitia aquele espinho na carne para que ele se mantesse ali na posição de servo, para que ele não, talvez para não se ensoberbecer, para ele se manter humilde ali naquela posição e ver que era Deus que fazia na vida dele, não que ele era o cara, talvez, né? Fosse para isso. É verdade. O irmão Idas, ele diz: Jesus Cristo também experimentou o silêncio de Deus quando ele orou? É uma pergunta? É uma pergunta. E a outra é: Deus meu, por que me desamparasse? Mais ou menos uma pergunta emenda na outra, né? Isso. Ele faz uma pergunta, né? Ele diz que Jesus Cristo também experimentou o silêncio de Deus quando ele pergunta, né? Se Jesus Cristo experimentou o silêncio de Deus quando ele orou. Deus Pai, silêncio, se né? Possível, né? Acho que é aquele versículo: se possível, passa de minha escala, é isso? Mas na sequência ele já diz assim: mas que seja feita a tua vontade, né? Isso. Deus meu, por que me desamparaste? É essa mesmo. Então ele... assim... Deus ficou em silêncio nesse momento? A palavra de Deus diz que por causa do pecado que Jesus se fez pecado, né? O pecado estava todo sobre os seus ombros. Deus teve que desamparar o seu filho ali na cruz, né? Porque ele desamparar no sentido, por isso que ele pergunta: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste ou desamparaste, né? Porque naquele momento ele levava todos os pecados da humanidade, né? E ali sobre os seus ombros, e Deus, ele é santo, né? E olha por que o texto vai dizer
e ele se fez maldito, né? Ele levou sobre si as nossas iniquidades, né? Então Deus não pôde ter comunhão com o Filho naquele momento ali na cruz, por causa que ele levava o pecado da humanidade em seus ombros, né? Não é que ele tenha silenciado, né? Mas é porque o pecado ali que ele levava, ele levou literalmente, né? Literalmente o peso do pecado sobre os seus ombros, e aquilo distanciou Deus naquele momento de Jesus Cristo, pois ele se fez maldito, iniquidade, né? Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então Deus teve que desamparar, distanciar ali do seu filho naquele momento. Mas ele sabia a vontade de Deus. Tanto é que ele diz, Senhor, que se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, e ele continua seguindo o propósito de Deus. Então ele sabia a vontade de Deus, e mesmo ali distanciado de Deus naquela cruz, ele sabia que aquele desamparo de Deus, aquele abandono de Deus naquele momento não era sem propósito. É porque Jesus levava sobre seus ombros os nossos pecados, né? O nosso querido irmão Berg, ele diz: creio assim, Deus virou as costas para a maldição do madeiro, né? John o quê? Stott fala bem sobre isso na sua obra A Cruz de Cristo. Bom livro, meu irmão, maravilhoso. É mais ou menos isso, pastor Jonas? É isso mesmo, Deus virou as costas para Jesus, pois Jesus se fez maldito ali naquele madeiro, né? Levou sobre si literalmente o peso dos nossos pecados. É por isso que o Pai teve que distanciar, virar as costas ali para o seu filho naquela cruz. Glória a Deus. Pastor Jonas, já sobre o silêncio, a gente já viu o silêncio de Deus no caso de Jó, né? Mas em qual outras ocasiões Deus silencia, pastor Jonas? Teve algumas, né? A gente vê um silêncio de Deus histórico na Bíblia, né? 400 anos do período interbíblico. É um silêncio de revelação. Deus parou de falar. Qual foi o último profeta? Em Malaquias ele para a revelação. Aí a palavra de Deus diz que ficou 400 anos sem profeta em Israel. Que silêncio, hein? Deus falava através dos profetas. Isso. Aí o povo em Malaquias, ele estava vivendo segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Eles não queriam mais seguir os profetas. Tanto é que tentaram matar Jeremias, perseguiram os profetas, né? Mas o Israel, ele não queria mais ouvir a voz de Deus. Aí Deus fez o quê? 400 anos de silêncio, de Malaquias até João Batista. João Batista nos evangelhos... Já veio com a mensagem dura quando João Batista chega. Aí quando João Batista chega, o profeta, muitos começaram a crer em João Batista, começou a ter profeta de novo em Israel, mas houve um período histórico que Deus silenciou. É um silêncio de revelação e de profecia. Não havia mais profeta em Israel por 400 anos, de Malaquias até os evangelhos em Mateus, quando surge João Batista. Então, há um período histórico em que Deus silenciou também em Israel, que não houve revelação. É o período em que termina o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e passa 400 anos até chegar o período dos evangelhos, que foi João Batista que volta a novamente profetizar sobre o Messias, que é sobre Jesus Cristo. Então, aí, esse silêncio histórico de Deus nesse momento, 400 anos, e depois acabou-se a revelação ali, depois de Apocalipse de João, né? Que foi o cânon das escrituras, foi fechado em revelação escrita. Deus silenciou ali depois de Apocalipse. Essa pergunta me veio outra. Emendar nem tá aqui pra gente perguntar, mas eu vou fazer, que sei que você é bom. A gente viu que Deus se cala por conta do que estava vivendo aquele povo, né? Aí me deixa lhe perguntar: o nosso pecado faz Deus silenciar na nossa vida? Isso, a palavra de Deus vai dizer... O pecado já disse que nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus e... Mas ele silencia? Assim como
Jesus, quando levou os seus pecados sobre a cruz, aquilo fez com que Deus, ele desamparasse seu filho, no sentido de que ele não pôde ter comunhão com seu filho. Por conta do pecado. Por conta do pecado. E o pecado nos distanciou de Deus. A não ser que haja um arrependimento da nossa parte e crê em Jesus Cristo, que aí sim, quando a gente se arrepende e crê em Cristo, Cristo nos reconciliou por causa da sua morte. Ele pagou o preço por nós. Ele nos trouxe reconciliação. Então, através de Cristo, nós somos reconciliados e temos comunhão de novo com o Pai. Mas, quando não há arrependimento do ser humano, o ímpio na sua impiedade, nós podemos dizer que Deus está como quando Jesus estava naquela cruz. Pelo pecado que nós carregamos, o pecado de Adão, nós deixamos de ser filho para ser criatura. E o pecado nos distancia de Deus a ponto de que nós não podemos ter comunhão com Ele. A não ser pelo novo nascimento, a não ser pela regeneração, que tudo faz parte de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos dizer para o cristão, né? Vamos lá para o cristão que já é convertido, que já é regenerado, já creu em Cristo, já é justificado por Cristo, já é inserido na família de Deus e passa a ser filho de Deus novamente, por escolha espontânea, né? Por livre e espontânea decisão, através do convencimento do Espírito Santo. Então ele passa a ser um cristão. E mesmo sendo cristão, há muitas pessoas que demoram a amadurecer no processo de santificação, de perseverança. Eles demoram a amadurecer na fé. E a palavra de Deus diz que há situações que Deus, ele não ouve nossas orações, Gildo. Isso é a resposta da pergunta, né? Será que... Isso. Que nós podemos ficar distante? Será que o pecado causa o silêncio de Deus? Causa o silêncio de Deus? Bom, há um texto, não me recordo bem, se alguém lembrar aí, aonde mas ele vai dizer que as nossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pesquisa aí, alguém, bota aí o texto. É verdade. A sua iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. E há também, eu acho que é Paulo instruindo aos maridos, ele diz que se o marido destratar a sua esposa, as suas orações não são ouvidas. Olha aí, a oração não passa do teto, se não tratar bem. Olha aqui, o Berg está dizendo que é Isaías 59. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, olha, o vosso Deus. Então, é o povo de Deus, mas o pecado distancia o povo de Deus do próprio Deus. Então, não há como ter comunhão com Deus com o pecado, meu irmão Júlio. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Verdade. Sem uma separação, sem uma renúncia, ninguém verá a Deus. Então, há um processo na salvação que faz parte do processo da salvação, que é santificação e perseverança, né? A perseverança dos santos, né? Então, os santos se santificam e perseveram. Então, aí podemos ter comunhão com Deus. Mas em pecado, a palavra de Deus diz que em pecado as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, a ponto que as transgressões nos impedem de ter comunhão com Deus. E há outro texto aqui tratando sobre cristãos, né? Paulo falando que se destratar a esposa, se não tratar bem o cônjuge, as suas orações também não são ouvidas pelo próprio Deus, até que você peça perdão e resolva aquele problema conjugal, né? Então, olha aqui. Se destratarmos até o nosso cônjuge, nossas orações também não são ouvidas. Glória a Deus. Estamos caminhando para o minuto final, já estamos com 1h09 no nosso programa. Hoje falamos sobre o silêncio de Deus, mas deixa eu fechar com essa, pastor Jonas. Quando Deus se cala, o que fazer? Bom, tem uma música do Voz da Verdade que diz assim: quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, né?
Isso. Mas só que não vá na outra parte que diz assim, ele tarda, mas não falha, não. Opa, não creio nisso aí, não. Não, isso é complicado. Não é que ele tarda, né? Tudo é no tempo dele, né? É verdade. Mas falhar, ele não falha, não. Então, quando Deus se cala? Quando Deus se cala... O que devemos fazer, pastor? Eu acredito que fazer como Jó fez, né? No capítulo 40 ele vai dizer assim, olha, eu sou indigno de te responder, Senhor. Ponho a mão na minha boca, fico em silêncio e creio na soberania de Deus, né? Eu acredito que quando Deus silencia para nós, ele está nos dando como disse o Berg aqui, né? Ele disse assim, olha, o silêncio de Deus às vezes é um grito do céu, né? E quando Deus silencia para nós, ele está proclamando a sua soberania, sabe por quê? Porque quando ele ficou em silêncio, ele não respondeu nada sobre Jó, e Jó ficou ali sem saber, ficou ali ainda indagando a Deus, e Deus começa a perguntar 70 perguntas a Jó, que Jó não tinha resposta de nenhuma delas. Então, o que é que Deus mostra para nós através desse texto? Que quando Deus não nos responder, não falar, trazer luz a nossas indagações e nossas perguntas, devemos crer que Ele é soberano, que Ele está no controle e que nós não sabemos nada. É isso que Ele mostra através das 70 perguntas que Ele faz a Jó. Tu não sabe de nada e eu sei de todas as coisas. Calma aí, pera aí, baixa a bola que você vai entender mais na frente. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Só resta agradecer a cada um que ficou conectado com a gente até agora. Como eu falei, hoje a gente falou sobre o silêncio de Deus, né, Pastor Jonas? Isso mesmo, e muito obrigado por todos aí que comentaram, né, como disse o Diácono Gildo. Bastante participação, pedido de orações aqui, né? Isso. Você tá lembrado aí de algum aí, pedido de oração? Tô lembrado do pedido de oração da nossa querida irmã Rosa, pela nossa diaconisa Ana Lúcia, né, lá da Mangabeira. Precisa de um milagre, eu tô vendo aqui. É verdade. A nossa irmã Quitéria também pede oração pela sua sobrinha, né? Isso, e acho que a nossa irmã Juliana também pedindo oração em prol da sua vida. Vamos estar orando, né? Porque Deus é o dono do milagre, né, Pastor Jonas? E quando Ele decide fazer, pode até você já estar morto há quantos dias, Pastor Jonas? Há 4 dias, né? 4 dias e Deus ressuscita, né? Ressuscita, mas então, nada é impossível. Nada é impossível a esse Deus. E a gente vê que Deus, Ele tem solução, né, para os nossos problemas, e vamos crer na restauração da saúde da nossa irmã Ana, lá da Mangabeira, né? É isso. Diaconisa lá. Tive um tempo congregando com eles e ela é uma bênção na sua igreja local. Creio que Deus, Ele está cuidando, mesmo em meio